Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui a gente vai abordar uma conversa sobre robótica e educação, mas antes da gente adentrar no assunto, vou falar um pouco mais sobre o podcast, o intuito dele, que é ter a informação, né? E também aqui somos da Faculdade Estácio, somos estudantes do quarto semestre de Pedagogia. E esse podcast é um trabalho nosso, extensionista, e a gente vai. Eu sou a Laísa, essa daqui é Vanessa. a Vanessa, e o nosso tema é da teoria prática, como a robótica e o movimento maker estão transformando a educação. Mas antes de nós começarmos o bate-papo, não esqueça de dar o like e compartilhar com os amigos e os familiares. Bom, hoje estamos com a nossa convidada, a Rafaela Gemac, de Pinho, professora de matemática. Isso. Isso, né? É formada pela Universidade da UEPA, de Belém, e escritora do e-book Inovação no Ensino-Aprendizagem, Desafios com o Uso da Robótica Educacional. Pode se apresentar? Certo. Oi, obrigada pelo convite. Obrigada à professora Sabrina também, né, que fez o Sim. convite da Isso. disciplina. É, bom, como você já falou, eu sou professora de matemática e eu trouxe a ideia da robótica, que é um trabalho que eu comecei a desenvolver no meu mestrado na UEPA também, justamente com a intenção de sempre deixar que os alunos sejam protagonistas. Então, a ideia da cultura maker, justamente de falar um pouco disso, é para que eles comecem a criar. Então, antigamente a gente chamava que era do yourself, Uhum, certo? sim. E agora passa a ser a cultura maker, que muita gente fala, mas acaba que na hora de implementar a gente esbarra em alguns processos. Então, Sim. a minha ideia é justamente fornecer ao aluno um papel criativo e que seja mais lúdico, para que ele consiga entender a matéria, principalmente matemática, que as pessoas têm um pouquinho mais de resistência, né? Imagino que vocês vejam isso também em Sim. pedagogia. Sim. Acaba tendo resistência, as crianças precisam sempre de uma voltada mais lúdica para elas, e acaba que falta recurso ou então o professor não tem uma especialização adequada para aquilo. Então, acho que seria legal falar um pouco mais sobre a cultura maker e o papel da robótica. Sim. Sim. Professora Rafaela, nos conte como foi esse começo do seu trabalho. O que influenciou você? Como foi a faculdade? E o que influenciou você para essa área de tecnologia, da robótica, da cultura maker hoje? Certo. Quando eu estava terminando a minha faculdade, na UEPA também, eu fiz faculdade na UEPA e estou terminando o mestrado pela UEPA. Então, surgiu o convite de um professor que queria fazer um projeto com uma nova metodologia, que era a metodologia STEAM, que é justamente que ele Sim. fala, né, sobre a engenharia, matemática, artes, Ciências. ciências. E aí ele comentou comigo, perguntou se eu era fluente em inglês. Falei que sim. E aí ele pediu para que eu fizesse parte da prova da seleção do mestrado para dar continuidade no projeto. E aí eu comecei a conversar com ele e ele pediu para que eu fizesse um braço robótico. Só que eu estava terminando a faculdade, precisava finalizar o meu TCC e entrou a época da pandemia. Como teve a pandemia, então atrasou tudo um pouco e eu comecei a fazer meu projeto todo do TCC baseado em tecnologia, que foi justamente um projeto que a gente aplicou dentro da escola, que era para falar sobre as aulas online, que antes era tudo muita novidade. Então, eu fiz um projeto voltado para as 6 escolas que a gente tem, no caso, 7 na época. Sim. E aí a gente fez um projeto que abrangeu e todos os alunos conseguiram ter as aulas sendo voltadas mesmo com a pandemia. Então, acho que isso ajudou bastante. Então foi, assim, bem recente, né?
É, Assim, é entre aspas, que o tempo tá recente. passando tão rápido, mas E agora tem a BNCC, né? A BNCC isso. implementou a parte de robótica, né? A parte de computação. Então, é obrigatório as pessoas terem um pouco de noção também sobre a tecnologia no ensino. Sim, É bem atual, né? Tudo Sim, isso, tanto para quem está em formação, para quem já está na área, né? Como os professores, e para os alunos também, né? O que que você diz que são os maiores desafios para implementar robótica e cultura maker nas escolas hoje? eu acho que o maior desafio, no caso, são os pais. Porque eles olham, né, a tecnologia sempre como algo, uma brincadeira, digamos assim. Tem muita coisa de TikTok, Instagram, então eles não veem como isso pode alcançar a parte pedagógica. E talvez por falta também de explicação da escola ou de conhecimento mais aprofundado dos pais. Então, sempre eles acham que é um dinheiro gasto à toa. E os projetos se tornam mais difíceis de serem feitos. Não é algo da realidade, talvez, dos pais das famílias, né? Algo Sim, que seja conhecido. Tem uma questão, talvez, de geração, uma coisa, algo isso. A geracional, né? geração e também. também quando se fala assim de tecnologia, já vem à cabeça Instagram, TikTok, não Só dos pais assim, não vem à cabeça de que é além disso, né? Sim, que eles podem construir um conhecimento, realmente não vem. Até porque eles estão acostumados com a metodologia tradicional, né? Que é o quadro Sim, e o professor. isso. Então, vou mudar, vou deixar meu aluno como o principal, eles acham estranho, né? Para eles, não, o não, é central para tem que ele, ser o é tipo assim, não professor. estamos fazendo o nosso papel de professor, que é estar ali na frente ensinando, né? Isso. Eles acham que esse papel lúdico não é ensinar. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais impeditório de continuar. E o que você nos diz, você já falou um pouco, da importância da cultura make já em ser implementada nas escolas, o quanto antes, né? E nos fale também um pouquinho do que é essa cultura maker, que para algumas pessoas ainda é algo desconhecido, né? Ah, certo. Eu acabei não explicando de fato. Tá, a cultura maker, ela é justamente essa parte do aluno ser o centro. Ele vai ser o Protagonista, né? protagonista e vai fazer o processo criativo. Então, como é que ele funciona? A gente centraliza, não é que centralize a construção total do conhecimento para o aluno. Nós vamos ser os professores, os mediadores, que vai ajudar a construção. Porque hoje em dia a gente deixa de ser só a pessoa que vai informar e passa a ser mediador. Então, na sala de aula, a gente constrói o conhecimento com o aluno a partir dessa cultura maker. Então, ela pode vir de vários momentos ou de vários modos. Pode ser da robótica, que é uma possibilidade, pode ser em construção de um projeto de ciências, tudo que eles construam. Ou de outras tecnologias, né? Sim, tudo que eles vão fazer de construção para eles, mesmo que não tenha alinhado a um sistema, por exemplo, de computação, Java, alguma coisa do tipo, mas eles montam. Esse ato de montar já é o maker, de fazer. A Então, criação, a né? criação, esse processo criativo deles, eu acho que é a parte mais importante. Ver a teoria, né? O Uhum, professor passa a teoria e a partir disso, eles vão estar desenvolvendo de forma prática. sim, Seria isso, isso. né? E isso é importante a gente estar implementando nas escolas, né? O quanto Eu antes. vejo como uma parte muito importante, porque ele também gera o socioemocional do aluno, deixa ele mais confiante. Hoje em dia também tem muitos problemas mentais dos alunos, né? Então acaba que isso mexe com a confiança deles. E eu acho que implementando a cultura make também pode deixá-los mais confiantes dentro de sala de aula e até mesmo para o futuro deles. Sim, porque até essa é a realidade do nosso futuro, né? O futuro da educação, que já tá ficando bem, assim, pra trás, essa coisa de ficar na frente do quadro e passar, como você disse do início, né? Como os pais foram, é, como eles estudaram, a forma que era todo mundo sentando um atrás do outro.
e prestando atenção ali ininterruptamente o tempo de uma hora de aula direto. E hoje em dia isso é muito difícil, né? Porque como hoje é tudo muito acelerado, na minha opinião, assim, eu acho tudo muito acelerado, o celular tá sempre ali, então as crianças de hoje em dia estão mais aceleradas, então, E hoje tem muito mais informação, né? sim, sim. Então, o aluno, ele tem muito, às vezes, essa questão Tá do na palma da embate. mão dele, né, a É, informação. ele tem um embate com a tecnologia, né? A IA, por exemplo, ela transforma tudo para eles. Então, eles mexem e fazem tudo o que eles querem. Tipo, tá tudo pronto, Tá tudo né? pronto. Só que, do mesmo modo que ela ajuda, ela prejudica. Então, tem alguns desafios ainda, né? Teve já implementação na Europa, durou 5 anos para conseguirem fazer, mas eles viram só como uma parte negativa. E nos Estados Unidos eles estão apostando muito nessa questão. Então, isso também mostra, né, como ele é um país bem desenvolvido, muito melhor. Então, faz com que a gente acredite que vai evoluir mais a educação. E falando de evolução, como você acha que o movimento maker pode influenciar o futuro, né, das escolas, sendo implementado a partir desse momento? Qual a influência, o impacto que nós podemos ter? Futuro do nosso país, da nossa região? Eu acho que tornar as crianças mais confiantes fazem com que elas sejam, né, profissionais com uma qualidade um pouco melhor, né? A gente precisa Sim. de mais formação, então eles vão sempre buscando novas tecnologias e criações. Eu acho que seria a principal parte, que ainda está um pouco, como posso dizer, um pouco complicado de visualizar todas as profissões que vão ter no futuro. Sim. Então acaba que a gente fica um pouco inseguro, mas eu acho que o primeiro passo é justamente ver quem já começou a fazer esse tipo de projeto, tentar conversar, fazer interdisciplinaridade, porque eu acho que não é só, por exemplo, minha matéria, é só matemática. Eu Sim. acho que eu posso interligar com as outras disciplinas também. Sim, E sim. fazer projetos. Eu acho que tudo começa com uma iniciativa. E já adentrando nesse no assunto, é, porque a mudança começa pelos professores, né? O que Sim. é, e o que os professores podem fazer para superar e mudar essa realidade da educação, né? Começar por eles. Então, eu acho que os professores precisam se capacitar, Sim, porque muita gente já está há muitos anos trabalhando e acham que sempre vai ter que ser aquele mesmo modelo de trabalho, Mesmo padrão, sim. né? mesmo padrão, acham que só aquele que funciona. E aí Como não isso. procura se atualizar. Como disse a nossa professora na nossa matéria, que hoje em dia os professores precisam do letramento digital. Sim. Precisam, precisa ter esse desempenho de conseguir mexer no computador, saber se atualizar, né? Porque tem muitos Tem que muitos ainda professores que não conseguem nem mexer direito no celular. são relutantes também em Às relação. vezes coisas simples, como os aplicativos, né? Sim. E a geração já Então a geração entende, ultrapassa muito entende e a muito, né? aula acaba sendo chata, né? Você vai Sim, perdendo interesse por ser um negócio tão monótono. sim, sim. E em relação ao teu projeto da robótica, eu vi eu vi no seu livro que eu li que você fez tipo um curso que teve Sim, horas e como foi esse foi processo? assim, eu fiquei com uma turma para a Feira da Cultura. Então, a Feira da Cultura é sempre uma inovação que a gente tem na escola. É um projeto que a gente faz justamente essa ideia da cultura maker. A gente promove os nossos alunos um conhecimento que eles vão buscar e vão fazer um processo criativo. Então, na Feira da Cultura, todo ano tem um tema em específico. E nesse tema, né, que a gente ia fazer, eu pedi para eles, como era tecnologia, fazerem de robótica. Então, eu agreguei o trabalho que eu estava fazendo no mestrado com o trabalho deles em sala de aula. E eu pegava o tempo que eu tinha, né, que era para fazer a Feira da Cultura, e eu ensinei vários alunos. Só que ele foi distribuído.
cada aluno tinha uma função. Então, eu separei em grupos. Tinha o grupo que era da montagem, porque a gente fez um braço robótico, né? Então, tinha que montar o braço robótico. Então, eles tive que ensinar como usa a chave de fenda, como é que usa o As parafuso, peças, a né? broca. E, Aí, qual era a faixa etária deles? a faixa etária é primeiro ano do ensino médio, então é Sim. 15 anos, 16 anos, é a faixa Ah, etária deles. Adolescentes, né? Então já dá para eles de fato mexerem com isso. aham, sim. E também eu pedi autorização para os pais. Não sei se eu cheguei a colocar, mas a gente sempre precisa pedir autorização, até mesmo porque eles estariam mexendo, né, com parafuso e tudo. Com ferramentas, E né? aí eu pedi autorização, eles levaram escrito, bem direitinho. E aí eu tive vários processos. Teve 3 pessoas que ficaram programando. Eu ensinei eles a linguagem. A gente utilizou o Arduino. Por ser uma placa mais barata, né? Porque como era um projeto que a gente ia fazer para uma sala, então não tinha, assim, tantos recursos para a gente utilizar, como se comprasse do Lego, por exemplo. Sim. O do Lego, a faixa é 5.000. Então sai muito caro. Então eu queria fazer um projeto que fosse mais sustentável, que desse para toda a turma se mobilizar. A gente fez algumas vendas, fez um projetinho de educação financeira antes, para a gente Nossa, que conseguir legal. comprar tudinho. Então, eles venderam algumas coisas, tipo brigadeiro e tudo. E a gente foi juntando dinheiro para comprar. Então, eles montaram o braço robótico, teve a parte da linguagem de programação que eles aprenderam. Também eu montei o braço robótico para fazer o plano cartesiano. Então, a partir do plano cartesiano, né, que tem as ordenadas, eu peguei e ajudei eles. Então, eles mexiam o braço robótico em ângulos. O braço robótico tinha 4 motores. E cada um dos motores a gente tinha que ajustar. Então, tudo isso eles foram aprendendo. Viram qual eram os ângulos, como é que funcionava, como é que a gente movimentava. O braço, ele pegava um objeto e levava para o outro lado. Então, eu fui incluindo os ângulos dentro disso. Entendi. Bem interessante, né? E aí eles acabaram aprendendo com mais facilidade, né? Porque eles foram construindo de fato. Até mesmo para quando eles precisavam ajustar um parafuso, eles tinham que saber a posição correta. E as peças, elas vêm cortadas em laser, mas não vem de fato um manual. Então você tem que ir vendo mais ou menos como é E que coloca e testando, né? testando para Fazendo. fazer todo esse São várias processo. tentativas, né? E É. trabalho com raciocínio, né? Então, assim, Concentração. e o interessante é porque as crianças engajaram nisso. Eles ficaram Ficaram muito Com empolgados. animados. certeza. E assim, eu falava assim, olha, bora tentar fazer de novo. E montava. Então a gente passou vários momentos juntos. Acabou que o professor, eu, né, acaba ficando um pouco mais exausto, porque eu dividi em grupos. Então tinha que ficar em vários grupos deles organizando, fazendo. Mas foi bem legal. Com certeza foi uma experiência É. incrível para eles, né? Nunca vai ficar marcado na memória E deles. também teve a parte, né, deles que ficou na exposição. Então, teve os que ensinaram as pessoas que iam entrando na Feira da Cultura. Eles mostravam todo os passos que a gente fez de forma geral e falava também sobre a matéria. Olha, da É, teoria à a prática prática, como o também. tema do nosso trabalho. E a gente tinha 3 robôs. Dois robôs a gente deixou para as pessoas que iam. Então, os visitantes, eles podiam mexer. Ah, então no Participar total, também, né? foi durante um ano todo que foi feito? Não, Não, a gente fez em 2 meses. 2 meses. Bem Quantos rápido. braços foram feitos? A gente fez 3 braços robóticos. Fez 2 de MDF e um de parte de impressora 3D. Que a Sim. gente consegui falar com uma acadêmica da UFPA, que ela também estava fazendo um projeto. E então a gente agregou para conseguir fazer mais elaborado, né? Não ficar só no MDF. Porque eu precisei que primeiro eles testassem e Hum, treinassem. Então o MDF ficava mais fácil.
para poder que ter a pudesse. impressora 3D. Só que o braço robótico a gente fez no joystick. Vocês sabem o que é? Sim, É tipo, aquele Sim, do aqueles botõezinhos de controlezinho, né? controle. Isso, então ficou bem mais fácil. Aí eles iam apertando, tipo, as crianças E adoraram, né? eles são acostumados por causa Por causa de dos videogame. videogames, né? Isso. Foi, foi algo bom para eles, né? Bem interessante, algo que eles já conhecem. Você falou sobre as despesas, os custos, né? Isso é um desafio ainda, né? No modo geral das escolas, você acha que é algo que se diz que não ainda não conseguimos ter cultura maker, implementar por causa desses custos, por causa desse investimento, que talvez é um custo alto? Assim, eu acho que o investimento ele vai ter que ter, né? sim, Sempre para infraestrutura ou deixar os alunos mais confortáveis. A sala maker em si, ela não precisa ter a parte da robótica. sim, A sim. robótica seria tipo um a mais. Só que os professores não são capacitados. Então, Então, esse é acaba. você acredita que seja ainda o maior desafio? É porque acaba que a escola ela pode investir muito dinheiro e não ter pessoas capacitadas para fazer. Sim. Então, vai ficar um projeto parado. E também a cultura maker, ela não é só na robótica, ela pode ser feito em outros temas, né? Sim, Não só na robótica. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, dependendo da capacitação do professor, do desempenho, acho que dá para implementar, porque a cultura maker, ela não é só da robótica. O nosso tema que é Uhum. sobre a robótica, mas ela pode ser implementada sim. em outras áreas. Outras Tem disciplinas, né? uma professora na escola que ela faz um projeto muito legal. Mas a gente não necessariamente tem uma sala disponível, tipo a sala maker. Sim. Mas ela faz na sala de aula com os alunos dela, assim como eu Vai fiz na feira. adaptando, né? Ela é uma professora de ciências, né? É a Lu. E eu vejo sempre os projetos que ela faz, ela assim é muito dedicada e é muito legal ver ela fazendo. Ela pega e faz experimentos. Ela leva assim alguns frasquinhos, sabe? E faz as Sim, mudanças de cor que tem nos experimentos. Então, isso é legal, que ela mostra como se fosse a bactéria. E aí ela leva as crianças ficam encantadas. Sim, Eu, e aprendem, eu né? queria participar da aula dela. O Eu vi que eu processo, queria né? participar, porque as crianças saem falando, tiram foto, Empolgadas, né? super empolgadas. Incentiva, né, as E crianças assim, a estudar, a isso. pesquisar, né, Eles a ficam procurar empolgados, saber. aí fazem cartaz e te explicam, porque você pode estar dentro da sala, mas você fica ouvindo, né? Eles ficam comentando. Aí eu cheguei e falei assim: o que que é isso aí que vocês estão fazendo? Aí a tia é do trabalho da tia Lu, ela tá fazendo, falando das bactérias. Aí eu peguei um pouquinho mais ou menos do que era. Mas era tipo detergente que jogava, limpava. Eu achei muito sim, legal, mas em prática eu não vou saber explicar pra vocês, né? sim, Sim. E às vezes são coisas que dá para usar com materiais simples, né? A pessoa com Sim. criatividade, Ela usa com, com com detergente, detergente, que é algo com acessível, né? isso. E aí a disposição, né? O desejo de fazer, a boa vontade, né? Eu acho que tudo depende da iniciativa do professor. sim, Porque as aulas dela, eu passo às vezes pelo corredor e eu vejo que as crianças ficam muito vidradas. Então, eu acho muito legal isso. É um incentivo sim, maior, né, para as Sim, crianças, né? Até pela ciência, ela é professora de ciências, né? sim. E aí incentiva, se todos os professores tivessem, né, essa, Essa esse motivação, desejo, essa né? motivação, o desejo, né, a força de vontade, né, Sim. e saber que não precisa então ter grandes recursos para implementar. E isso, sempre é a iniciativa. A pessoa começa sozinha, né? E aí ela pode ver os outros que estão fazendo a mesma coisa e aprimorar. sim, Sim, Acho que não precisa muito investimento da escola, enquanto não tiver um grande número de professores. sim. Porque senão vai ser só um dinheiro mesmo, jogado fora, digamos assim. Então, esse seria a pergunta aqui seria dos desafios, né, que as escolas enfrentam Uhum. para implementar o laboratório Maker, mas como você já mesmo respondeu, que necessariamente não precisa ter Isso. um laboratório, uma sala só para isso.
vai depender muito do desempenho do Do professor. professor. Eu acho que o professor, ele é o papel principal, né? Que é ele que vai Sim. motivar o aluno, ele que vai fazer o aluno querer mais. Exatamente. E para nós que ainda estamos no caminho no início da formação, tem muito desafio ainda pela frente pra gente. E eu queria saber qual é o conselho que você pode nos dar pra gente desenvolver esse futuro, né, da educação, que é da cultura Eu, maker. eu acho que vocês precisam escutar mais os alunos. Porque vocês sabendo onde eles estão inserindo, ou o que que eles gostam, faz com que vocês deixem mais criativa a aula de vocês. Sim, Então, eu posso transformar, por exemplo, o meu aluno gosta muito de videogame. Então, os alunos que gostaram de videogame gostaram do meu projeto por conta do joystick. sim, Então, eu fui transformando as coisas de acordo com o que eles gostavam. E eu acho que esse é o principal ponto. Porque você pega um grupo de alunos que gostam daquele desafio, daquela proposta, sim. e aí você vai criando isso. E cria laços também com os alunos. Porque depois de um tempo, quando eles vão saindo da escola, quem sofre é vocês. Eu falo, Que dói o coração. dói, porque dá saudade. Se torna da Sim, família, eu acho, né? sim, É conhecer a necessidade, né, É. do aluno, aquela disciplina, né? Acho que deixar mais humano também, né? Não é só tipo sim. assim, vou só te ensinar, tô sendo pago. Eu Estou acho que fazendo aqui o meu trabalho de ensinar e pronto. é, De dar aula, né? Mas aquilo sim. que vai motivá-los, né? Que vai chegar à mente, ao coração, ao desejo, né? De Eu acho que o professor, né, ele pode moldar também uma pessoa. Ele a ajuda, educação é né? transformadora, né? Nós Sim. sabemos. Então você constrói um aluno, você ajuda ele, você às vezes você passa a maior parte do tempo com ele, mais às vezes do que até a família. Verdade. Não tem como não criar laços. É, você acaba criando laços de fato com as crianças e assim, às vezes a gente até tenta ficar mais distante, mas eu acho que quando você gosta realmente do que faz, você não fica tão distante. Acho que o principal é isso, é gostar do que gostar de fazer, gostar de ensinar. É É, isso que motiva. pra mim, é. É, É, e deve ser, né? Porque nós sabemos que ainda há muitos professores, ainda professores que precisam aprender, né? Ainda precisam passar se por esse capacitar. processo, se capacitar, né? Mas já temos muitos professores que estão em busca disso e já se aprimorando, né? Sim. E isso é importante ver isso, tanto na educação infantil, na educação básica de modo geral, né? Esses professores já se destacando e fazendo com que esses alunos sejam protagonistas, Sim. protagonistas, né? Uma vez que as futuras profissões precisam, né? Dessa tecnologia, dessa base, né? De Sim. criação, de inovação, enfim. Então, eu acho Que que eu... papo bom, né? A gente tava tão nervosa no início, agora fluiu tão bem. Ainda bem. Se diz que também é minha primeira vez. Isso, a Para primeira vez de todas, né? todas. Eu acredito que é sempre uma experiência incrível, né? Aprender com quem Isso. sabe mais do que a gente, quem já tem outras experiências, né? E com certeza nos influenciou, nos influencia, né? Perceber que você fala com muito carinho, com muita dedicação, Obrigada. né? Sobre o seu Muito fofa. trabalho, né? E sabe, fala com propriedade, sabe o que está falando, e essa necessidade do aluno, das crianças, né? É muito bom e nos incentiva, nos influencia, com certeza, Eu né? fico muito feliz de poder ajudar vocês de algum jeito. Com Isso. E certeza. com projeto de extensão, né? A cada projeto que a gente vai fazendo, a gente vai abrindo nossa mente, é a cada experiência. E hoje, para mim, é uma nova experiência, um novo olhar, esse amor que a gente tem que ter, me motivou. Ai, fico feliz. É, Obrigada por você ter vindo. A gente, fiquei, a gente, ficou nós, nós sim, estamos muito felizes de Eu ter com recebido. agradeço. certeza. E aí a gente tem um brinde para um presente muito carinhoso para você. A gente preparou com muito amor e Ai, o que carinho. será? Muito carinho. Ah, legal. Gente, adoro Espero que chocolate. você goste. Então, Ah,
Nossa, que linda. E é apenas um mimo, né? Nós sabemos que Carinho, obrigada. o carinho dos alunos, né? É, o que você está fazendo pelas futuras gerações, né? Isso é um grande presente, né? Com certeza você verá frutos do seu trabalho, né? E vai ser, eu acho que o maior, melhor presente para a sua vida. E nós esperamos, né? Que essas sementes que você está plantando hoje deem bons frutos, né? E para as próximas gerações. Nós agradecemos Muito muito obrigada, você gente. estar aqui, você ter Gostei da vindo, experiência. mesmo nessa rotina, né, da Pessoal, gente. Comenta Curte, bastante, compartilhe. compartilha. Foi compartilha. É, Falar igual a mim, a mandar o joinha. avaliação, a gente precisa da avaliação do público participante, então deixem um comentário de vocês. Amei, gostei, o pessoal da nossa turma, por favor, que vai ser a nossa avaliação do público participante. Muito obrigada. Obrigada, professora Rafaela gente. Gemarque. Tchau, tchau. Muito obrigada.